Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte da EBD e hoje nós vamos falar sobre o pacificador. Como podemos ser pacificadores. E o nosso texto base está aqui no capítulo 5, versículos 38 e 42 de Mateus, que diz assim: Jesus falou da seguinte forma: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ela 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhes emprestes algo. Esse é o conceito que Jesus dá sobre ser o pacificador. Mas antes da gente entrar nesse entendimento do que é ser um pacificador, vamos primeiro ver qual é o benefício de sermos pacificadores. Existe algum benefício em ser pacificador? O próprio Jesus diz assim, lá no versículo 9 do mesmo capítulo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual o benefício então maior? Ser chamado de filho de Deus. E faz todo sentido quando a gente lê lá em Juízes, capítulo 6, versículo 24, quando Gideão constrói ali um altar em honra ao Senhor, ele dá o nome daquele altar de O Senhor é Paz. Então o próprio Deus é paz. Se o próprio Deus é paz, isso significa que os seus filhos também emanaram a paz. Jesus diz lá em João 5,19, ele fala assim, olha, porque tudo quanto ele, Deus, faz, o Filho o faz igualmente. Então, se Deus emana a paz, os filhos também deverão emanar essa paz. E aí Jesus, quando ele fala sobre esse comportamento, esse estilo de vida aqui que a gente leu nos versículos 38 a 42, é uma forma bem prática de se viver, de se emanar essa paz. Só também não é tão fácil assim, né? Jesus, quando a gente vê Jesus falando sobre paz, a gente precisa entender o seguinte: Jesus, ele foi o maior pacificador que a humanidade já conheceu. Porém, Jesus, em que pese ele seja pacificador, em nenhum momento ele foi condescendente com o pecado. Em nenhum momento ele falou assim, isso aqui não tem nada a ver. Em nenhum momento ele fez vistas grossas aos erros das pessoas que o procuravam ou andavam com ele. A gente tem lá em João, capítulo 8, versículo 11, quando ele diz para aquela mulher adúltera. Primeiro, ele não julga aquela mulher, ele acolhe aquela mulher em amor. Porém, logo em seguida, ele diz para ela assim, vai e não peques mais. Ao mesmo tempo que Jesus trouxe paz para aquela mulher, mostrando para ela o seu pecado, mostrando para ela que ela estava, realmente ela estava cometendo erro, mas ao mesmo tempo ele trouxe paz para aquela mulher e disse para ela não continuar mais em pecado. É uma paz que não condena. E é essa paz que a Bíblia fala. É essa paz que Jesus fala que devemos ter. E como é que nós podemos ter assim? Como é que nós podemos ter essa paz que não condena, essa paz de Cristo? Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. A sua identidade estava firmada em Cristo. Aonde Jesus se assentava, sabia-se que ele era o próprio Filho de Deus. Ele era conhecido assim. E ele se fazia conhecer assim. Ele não era um agente secreto do reino de Deus. E como Jesus, nós também precisamos, para praticarmos e vivermos essa paz, nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo. E o que é uma identidade firmada em Cristo? É uma identidade aonde eu sei quem eu sou no reino de Deus. Qual é o meu valor para Deus e qual é o valor de Deus para mim? A gente tem muito disso, como Deus me vê, qual é o meu valor? Mas e qual é o valor de Deus para mim? Quão importante é para mim a mensagem da cruz? Como eu levo essa mensagem da cruz na minha vida? Na minha vida, não é só simplesmente falando para as pessoas, é como eu sou como pessoa. É importante entendermos que para termos esse caráter de Cristo, para termos essa identidade firmada em Cristo, só existe uma fórmula, uma maneira. Chama-se identidade com o próprio Deus.
é estudo na palavra, é entendimento da palavra, é tempo de oração, é tempo de busca em Deus, permitindo que essa palavra venha nos transformar, venha mudar o nosso ser. Esse tempo de qualidade com o Pai vai fazer com que a nossa vida ela venha transbordar essa paz, que a nossa vida venha, que nós começamos a viver, possamos a viver como pacificadores. Outro ponto interessante é que o pacificador ele está disposto a sofrer perdas em favor dos outros. E o ser humano ele não gosta de perder, é inerente a nós não gostamos de perder. Mas Jesus diz que nós precisamos perder, nós precisamos colocar o outro em privilégio. E muitas vezes nós não queremos fazer isso, por quê? Porque nós queremos confrontar. A gente acha que eu preciso confrontar o erro, a gente acha que eu preciso chamar o outro e falar, olha, você tá errado nisso, nisso, nisso. E eu não aceito simplesmente deixar aquela circunstância passar, liberar o meu perdão e pronto. Mas Jesus fala isso por quê? Que a gente tem que colocar o outro à frente. Porque quando ele fala bem assim, ó, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Esse perverso, não resistais ao perverso, em outras traduções tem não resistais ao mal. Significa dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue. Se nós resistimos, se nós criamos uma resistência, um embate nessas circunstâncias, na verdade a gente está criando um embate com o próprio Satanás. E aí, quem perde são todos os envolvidos, inclusive nós mesmos. E nesse momento, quando a gente deixa que Satanás ele tome conta da circunstância, às vezes ele toma conta de uma circunstância, ele toma conta de uma pessoa, ou até mesmo de nós mesmos. E aí nós vamos combater um combate que não é nosso. E quando Jesus fala assim, olha, dá a outra face, significa dizer que eu não estou dando munição para aquela situação. Eu não estou deixando que aquela situação tome conta do meu ser. E quando Jesus fala sobre caminhar mais 1 quilômetro, ele está dizendo em outras palavras, olha, jogue água fria. Chamou você para ir mais 1 quilômetro, vá. Está te pedindo a sua capa, dê. A injustiça, o sentimento de injustiça que nós temos dentro de nós, quando ele fala do tribunal, né, se pediu a túnica, dê também a sua capa. Esse sentimento de injustiça, ele fala assim, é como se ele falasse, olha, se desarme, entregue tudo. Não se prenda a situações que quem está provocando é o maligno. A nossa luta não é contra a carne e sangue. O pacificador também, além de ele trazer paz para os outros, ele traz paz para si mesmo, em 2 circunstâncias. Primeira circunstância, ele sabe dizer não. E ele sabe dizer não em paz. E para você dizer não em paz, é porque a sua vida está sendo guiada pelo próprio Deus. Às vezes aparecem situações na sua vida que você precisa dizer um não. Não com egoísmo, mas um não porque não é uma situação que vai te prejudicar a sua família de uma forma que o próprio Deus não quer. Você precisa saber não, saber dizer não. E nessa hora é necessário estar com relacionamento com Deus para estar sensível à voz do Espírito Santo. A outra questão com relação a trazer paz consigo mesmo é o perdão pessoal. Pecados confessados e perdoados pelo próprio Deus não podem ser por nós ressuscitados o tempo todo para justificar a nossa vida. Ah, minha vida está assim hoje porque aconteceu isso no passado, agora eu tô pagando pato, agora eu vou ter que viver essa situação difícil mesmo. O próprio Deus te perdoou. Se o próprio Deus te perdoou, você não pode trazer para si essa falta de perdão. Essa falta de perdão vai impedir que você emane paz, impedir que você seja um pacificador. A outra forma relacionada do pacificador é ajudar aquele que precisa de socorro. Ajudar como? Financeiramente, com uma palavra, em oração. Essas ajudas, ela vai trazer o bem e a paz para quem é ajudado e para você mesmo. É uma forma de trazer paz. E é interessante que quando você pensa em pacificador, você pensa assim, ó, o pacificador é aquele bobão, capacho, que todo mundo passa por cima dele. Cristo era o maior pacificador e Cristo não foi um capacho. Cristo não foi um bobão que a humanidade passou em cima dele. E quando nós sabemos, nós estamos caminhando com esse direcionamento de Cristo na nossa vida, nós saberemos dizer sim, saberemos dizer não, tudo sem sermos
pessoas que trazem a ausência de paz, mas sim pessoas que trazem consigo a paz. Outro fator importante, como é que essa paz pode fazer compartilhar o reino de Deus? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo ele quer dizer o seguinte, que o nosso testemunho de vida, que nós somos a carta lida. Não adianta eu estar no meu local de trabalho e assim, olha, eu sou cristã, eu sou evangélica, e tá o dia inteiro tocando uma música lá dentro, ou então alguém faz um comentário, eu tenho sempre um comentário santo para fazer, porém o meu estilo de vida não é um estilo de vida pacificador. Aonde eu estou não tem paz, aonde eu estou as pessoas têm sempre uma confusão e eu estou sempre envolvido naquela confusão. Eu não sou um pacificador. A partir do momento que eu sou o veículo de paz, a circunstância muda. E como é que você passa a perceber que você é um veículo de paz? Quando as pessoas começam a te buscar para pedir oração, para pedir um conselho, para saber o que você acha sobre determinado assunto. Porque a sua companhia é agradável. Porque se você emana paz, aonde você estiver, a sua companhia vai ser boa. As pessoas vão querer estar com você. As pessoas vão querer dividir os seus problemas, as suas alegrias. É interessante que quando você é pacificador, te ligam para te pedir uma oração por um problema. Mas ao mesmo tempo também te ligam para comemorar uma alegria. Olha, eu comprei um carro novo. Porque ele sabe que você não vai ser aquelas pessoas que vão falar assim, novo, mas que legal, pena que é vermelho, né? Tem gente que faz isso. Eu comprei um carro, comprei um apartamento. Mas nossa, mas aqui pega muito sol. O pacificador, ele se alegra com a alegria do outro. E ser esse pacificador é uma questão que nos faz estar mais perto de Cristo. Jesus Cristo falou em João 14, 27. Deixo a paz com vocês, e a minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Jesus deixou a paz. E ele deixou o método de se viver essa paz. Se você não consegue ser pacificador, se você fala assim, nossa, mas é muito difícil, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou uma pessoa muito estressada, vá ler esses versículos e vá pedir ao Senhor para que Ele te fortaleça. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, assim como ela me abençoou, no santo nome de Jesus. Amém. Até mais.